Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo: Evangelho da Lei e Evangelho da Graça. Meu Jesus da glória, tema difícil, tema complicado. Nós vamos aqui, de uma certa forma, tentar destrinchar isso, esmiuçar isso, para que possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E para falarmos, abençoados, sobre esse assunto, eu gostaria de chamar a tua atenção para uma leitura aqui no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 2, no versículo 7, olha o que diz: Antes, pelo contrário, quando vimos que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Veja, abençoados, quando nós falamos sobre um tema como esse, nós temos que fazer algumas observações, né? O que é evangelho da lei? E o que é evangelho da graça? Todos nós sabemos, abençoados, que o evangelho da lei, ele predominou até a cruz, né? A Bíblia diz lá em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Esse era o evangelho da lei, né? Que Moisés instituiu para controlar o povo daquela época, que viveram antes da cruz. E o evangelho da lei predominou até o ano 70, né? Depois da morte de Cristo, até o ano 70, que foi o período transitório. Por quê? Porque o templo ainda estava em pé, abençoados. Então, enquanto o templo estava de pé, então a lei prevaleceu, né? Os crentes ainda praticavam os rudimentos judaicos, né? O próprio Paulo, né? Ele batizou Timóteo, batizou Tito, né? Por quê? Porque o templo ainda estava em pé. Mas quando o templo foi destruído no ano 70, né? General Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Então ali definitivamente acabou a lei, o evangelho da lei, né? E foi instituído, ou seja, iniciou-se ali o evangelho da graça. Então nós acabamos de fazer uma leitura que Pedro, Tiago e João foram levantados para pregar o evangelho da circuncisão, que é o evangelho da lei. Agora Paulo, você conhece a história, ele foi levantado para pregar o evangelho da incircuncisão, abençoados, que é o evangelho da graça. Você conhece a história. Segundo os Coríntios capítulo 12, está escrito que Paulo ele foi levado até o terceiro céu e aí ele foi revelado coisas inefáveis, né? Que na época não era lícito contar a homem algum, mas hoje a graça já está espalhada nos quatro cantos do mundo, né? E Paulo foi levantado para isso, para pregar o evangelho da graça de Deus. Então, abençoado, só existe dois evangelhos: evangelho da lei, né? Que é o evangelho futurista, né? Que o sistema religioso usa, né? E o evangelho da graça, né? Que é o evangelho consumado. O que é, querido, o evangelho futurista, né? O evangelho futurista é aquele evangelho, querido, que eles acreditam que tudo ainda vai acontecer, né? A volta de Jesus vai acontecer, o diabo vai se manifestar, o inferno, né? Ainda vai ser construído, ou seja, já está sendo construído para o diabo e os seus anjos, né? Segundo o sistema prega. Então, isso é o evangelho futurista. Eles acreditam que tudo ainda vai acontecer, né? E é isso que faz com que as pessoas ficam presas ao sistema religioso. Por quê? Porque isso causa expectativa, abençoados. Tudo que causa expectativa causa prisão também, né? Um dia desse eu estava
ali na Praça da Sé, e tinha um camarada com um saco, né, na mão, e uma das mãos dele dentro do saco. E ele começou a falar: olha, tá aqui dentro, daqui a pouco eu vou mostrar. Vocês vão ver o que tem aqui dentro. Aí chegou uma pessoa, duas, três, quando pensou que não tinha mais de 100 pessoas olhando aquilo. Na verdade não tinha nada dentro daquele saco, só que aquele rapaz ele conseguiu criar uma expectativa na mente daquelas pessoas e encheu de gente em volta dele para ver o que não tinha nada ali dentro, né? Porque não tinha nada ali dentro. Na verdade, ele queria fazer propaganda de um produto que ele estava vendendo, né? Só que ele usou aquela estratégia para atrair as pessoas e prender as pessoas. Então, o futurismo, ele causa expectativa, né? Ele prende as pessoas, né? Faz as pessoas esperar em algo que não existe. Agora, o que é o evangelho consumado, pessoal? O evangelho consumado é você acreditar que a obra da cruz foi completa, tudo foi consumado na cruz, né? A lei terminou na cruz, né? Romanos 10:4, né? É, o diabo foi consumado na cruz, né? Hebreus 2:14. O pecado foi consumado na cruz, Hebreus 3:16, né? Você entendeu? Então, tudo foi consumado na cruz, né? Quem acredita na escatologia consumada, né, acredita que tudo foi consumado na cruz. O evangelho, ou seja, a morte de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz foi completo, foi perfeito. Então, essa é a visão de quem acredita na escatologia consumada. Então, abençoado, só existem dois evangelhos. Agora, o interessante, querido, que esse evangelho da circuncisão que o sistema religioso usa, ele já foi pregado em todos os cantos da terra, né? Nos quatro cantos do mundo, em todo o mundo, né? Se você ler lá Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz que esse evangelho, né, que é o evangelho da circuncisão, que foi revelado a Pedro, Tiago e João e que o sistema religioso prega, ele já foi pregado a todo mundo, né? De vez em quando você encontra os abençoados aí dizendo: nós temos que pregar o evangelho a todo mundo, porque enquanto o evangelho não for pregado a todo mundo, Jesus não vai voltar. Então Jesus não vai voltar nunca. Por quê? E claro que ele não vai voltar nunca, né? Por quê? Porque o evangelho da circuncisão já foi pregado. Se você ler lá em Colossenses capítulo 23, está escrito que ele já foi pregado em todo o mundo. Agora, qual evangelho precisa ser pregado, abençoado? O evangelho da graça, o evangelho da escatologia consumada, né? O evangelho da nova aliança, da nova dispensação, né? Do novo tempo, que é esse tempo que nós vivemos hoje. Esse evangelho, né, que precisa ser pregado, né? Que liberta as pessoas da religião, né? Que faz cair o véu da religião, né? Que faz a pessoa se sentir leve, tranquila, né, abençoadas. Por quê? Porque o fardo é leve, abençoado. A graça, o fardo é leve, né? O jugo é suave, enquanto na lei o fardo é pesado, o jugo é pesado. Você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que pagar, fazer campanha, você tem que subir no monte, você tem que ir na igreja 3 vezes por semana, você tem que cumprir todos os rudimentos da lei, você tem que cumprir as ordenanças humanas. Isso é muito pesado, abençoado. Isso é um fardo pesado. Deus nos libertou desse fardo já. E a graça não, a graça é leve, a graça é espontânea, a graça é natural, a graça é o próprio Deus agindo na nossa vida sem o peso da religião. Que Deus ele possa abençoar a minha vida e a tua vida. Então o evangelho da lei é isso, querido. É o evangelho futurista, né? É o evangelho legalista. Agora o evangelho da graça não. O evangelho da graça é o evangelho consumado, que entende que tudo já foi estabelecido na cruz. Que Deus possa abençoar a minha vida e a tua vida. Fique em paz.